Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Para e Pensa, eu sou o Paulo Araújo e hoje vamos a mais um vídeo da nossa playlist SPSEX 2020, questão de hoje, de número 3, prova de matemática modelo D. E ela diz o seguinte, ó, se o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes, então é correto afirmar que, letra A, x igual a 1 é raiz de multiplicidade 2. Letra B, as outras raízes são complexas não reais. Letra C, as outras raízes são negativas. Letra D, a soma das raízes é igual a zero. E letra E, apenas uma raiz não é quadrado perfeito. Então vamos lá, pessoal. O problema é falar para a gente que x igual a 1 é a raiz do polinômio. Então eu vou utilizar isso para poder calcular esse coeficiente aqui, ó, coeficiente A, que é do termo ax ao quadrado. Tá legal? Então eu vou escrever isso aqui embaixo. Eu vou botar P de 1 vai ser igual. Aí onde tem x a gente substitui por 1. X ao cubo, 1 ao cubo, 1. Mais ax ao quadrado. Quando eu botar x igual a 1, isso vai dar o próprio 1. Então isso vai ficar a vezes 1, que é o a. Menos 13 vezes 1 dá 13, fica menos 13. E aí mais o termo independente, que é 12. Tá legal? Como o problema fala que o 1 que eu substituí é raiz, então o resultado dessa continha tem que ser zero. Isso é a definição de raiz de um polinômio. Tá legal? E aí, olha só, se eu pego 1, somo com mais 12, isso dá mais 13. Com menos 13 que está aqui, então isso fica zero. Tudo isso cancela. Então eu vou ter somente A igual a zero. Tá legal? Então daqui a gente tira que o A é igual a zero. Tranquilo até aí, galera? Então eu vou escrever quem é o P de x aqui embaixo. Ó. O P de x, ele é x ao cubo. O termo que está ao quadrado, ele some, porque o A é zero. E aí a gente vai ter menos 13x mais 12. Então esse é o polinômio P de x. Tá? Como a questão pede para a gente tomar aí algumas decisões, né, como verdadeiras, no caso fazendo referência às suas raízes, as raízes de P de x, eu vou ter que descobrir as outras duas raízes do P de x. Tá? Como que eu vou fazer isso? Como eu conheço uma dessas raízes, eu vou descer o grau desse polinômio, que é 3, para o produto de outros dois, onde um deles vai ser de grau 1 e o outro de grau 2, tá? E aí eu calculo as raízes deles de grau 2, tá legal? Por que eu estou falando isso? Porque um polinômio, galera, eu posso fatorar ele da seguinte forma, ó. Esse polinômio que está aqui, ele vai ser igual ao x menos 1 de cara. Isso aí de cara, porque eu sei que 1 é raiz. E aí que multiplica um outro polinômio aqui, tá? De grau 2. Se esse outro polinômio de grau 2 tiver as duas raízes reais, isso vai ficar ainda x menos uma dessas raízes, que multiplica x menos a outra dessas raízes, tá? Eu quero chegar nisso aqui, beleza? Então, eu vou descer o grau desse polinômio aí. Vou fazer Brillo-Ruffini, que eu acho mais prático, principalmente se tratando de um concurso. Eu acho que a gente ganha tempo. Então, como uma das raízes é 1, vou escrever aqui, ó. Então, como é que vai ficar, ó? Fazendo por Brillo-Ruffini. Coeficiente do x ao cubo, 1. Coeficiente do x ao quadrado, não pode esquecer, tá? Fica 0. Coeficiente do x, menos 13. E o coeficiente independente, mais 12. Tranquilo? Esse cara que está aqui, ó, a gente sempre repete ele embaixo. Então aqui vai ficar 1. E aí eu começo algumas operações agora. Então, ó, vou botar primeiro aqui de azul. A gente faz 1 vezes 1 vai dar 1. Somado com 0, isso continua dando 1. Tá? Então, baixei aqui. Agora eu vou fazer em verde. 1 vezes 1 dá 1. Somado com menos 13, isso vai dar menos 12. Tá legal? Então, estou anotando aqui. E aí, para finalizar, a gente tem menos 12 vezes 1 dá menos 12. Com mais 12, isso vai dar 0. E é muito bom que esse último termo aqui, de fato, dê 0, tá? Porque isso significa, né, é um sinal de que tudo que a gente fez ali está certinho, bonitinho. Uma vez que a gente tem a garantia
de que o 1 é raiz, tá? Bom, então como é que vai ficar, ó? Vou até aproveitar aqui, ó. Eu vou botar então que o P de x, ele vai ser igual ao x menos 1, que multiplica, aí então, esse cara que está aqui, ó, vou marcar em cinza. Coeficiente do x ao quadrado, coeficiente do x, coeficiente independente, tá? Então, ó, coeficiente do x ao quadrado é 1, então fica x ao quadrado, depois mais x, depois menos 12. Tranquilo, galera? E agora eu vou tratar de fatorar esse cara aqui, ó. Vou ver se existem as raízes dele, tá? Então, para verificar isso, eu vou tentar fazer por soma e produto, uma vez que o A vale 1, isso facilita muito, porque a soma é menos B sobre A, quando o A vale 1, fica o próprio menos B. E o produto é C sobre A, quando o A vale 1, o produto é o próprio C, tá legal? Os valores de A, B e C a gente já tira daqui, ó. A, B e C, tranquilo? Então, quem vai ser a soma dessas raízes? A soma das raízes é menos B sobre A. Então, isso fica menos 1, tá? E o produto C sobre A. Então, isso fica menos 12. Aí a gente para e pensa. Quais são os dois números que quando eu somo o resultado dá menos 1 e quando eu multiplico o resultado dá menos 12? Eu acredito que eles são relativamente tranquilos de serem encontrados, tá? Então, isso vai ser x igual a menos 4 ou x igual a 3. Repare que quando eu somar menos 4 com 3, isso vai dar menos 1. Quando eu multiplicar menos 4 com 3, isso vai dar menos 12, tá? Então, quem são as três raízes do polinômio p de x? Vou marcar aqui, ó. É o 1, menos 4 e 3. Achei lá as três raízes que eu gostaria e agora eu vou ver o que o problema fala sobre essas três raízes. Na letra A diz o seguinte, ó. Deixa eu anotar aqui só para a gente não perder de vista. 1, menos 4 e 3. Então diz que 1 é raiz de multiplicidade 2. Falso. Tá? Se é raiz de multiplicidade 2, é eu ter o 1 como raiz duas vezes. Letra B. As outras raízes são complexas não reais. Falsa. Eu tenho lá que é menos 4 e 3. Tá? Elas são raízes reais. Letra C. As outras raízes são negativas. Falso também, porque só o menos 4 é negativo, o 3 é positivo. Letra D. A soma das raízes é igual a zero. E de fato, ó, se eu pegar e fizer 1 mais menos 4 mais 3, isso vai dar zero. Aqui dá menos 3, com mais 3 dá zero. Tá? Então, bingo, essa é a nossa alternativa correta. Tá legal? Só para a gente se certificar, a letra E fala o seguinte, ó, apenas uma raiz não é quadrado perfeito. Isso é falso, tá? Eu tenho apenas uma raiz sendo quadrado perfeito, que é a raiz 1. Tá legal? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí o passo a passo da resolução, todo o raciocínio que eu utilizei para chegar nessa resposta. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários. Se possuem uma solução que vocês julguem mais esperta, mais inteligente, compartilha com a gente e a gente também aceita críticas, tá legal? Não tem problema nenhum, deixa lá a sua opinião. Grande abraço a todos e sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!